Como atuar como quiropraxista aqui no Brasil? Será que precisa ser graduado em quiropraxia? Será que precisa ser fisioterapeuta? Ou será que você pode fazer um curso técnico e se tornar quiropraxista? Eu vou responder essas perguntas aqui nesse vídeo. Então, se você gosta de assuntos relacionados à quiropraxia, à fisioterapia avançada, então se inscreva aqui no canal que tem muito conteúdo legal para você. Então, deixa eu me apresentar. Meu nome é Bruno Santos, eu sou fisioterapeuta, também sou quiropraxista. Vou explicar um pouquinho sobre a formação ao decorrer do vídeo, mas esse vídeo aqui é mais para esclarecer um assunto que é um assunto bem controverso, é um assunto que gera muita discussão, muita polêmica, e eu não quero criar polêmica. Na verdade, eu vou esclarecer alguns fatos aqui. Infelizmente, eu vou falar algumas coisas que é uma realidade não muito agradável do nosso país, mas que é a realidade, tá? Então, esse vídeo é mais um vídeo para explicar o que acontece hoje, né? E lógico que cada um vai seguir o caminho que quer. Então, é um assunto que eu não preparei roteiro, tá? Eu tô gravando aqui, eu tô aqui na minha clínica, era para eu ter almoçado agora, não fui almoçar ainda porque eu vi em alguns grupos essa discussão e eu quis gravar esse vídeo, porque se a gente vai discutir no grupo, não anda, né? O assunto, cada um vai falar alguma opinião, e eu quis gravar um vídeo para mostrar, assim, os fatos, quais são os fatos, né? E aí cada um vai pegar essas informações e vai tomar a sua decisão do que acha correto, mas eu vou esclarecer algumas coisas muito importantes, tá? E por que que eu posso falar sobre isso? Porque hoje, se você parar para pensar, existem basicamente três classes de profissionais que atuam como quiropraxistas hoje no Brasil. Estou falando do Brasil, tá? E quando eu falo de quiropraxistas, eu não estou falando que a pessoa fez uma graduação, não, estou falando assim. A pessoa que fez um curso que tinha um título de quiropraxia, não importa se o curso do cara era apertar pontos, era um curso de massagem junto com quiropraxia, não importa. A pessoa fez algum tipo de curso e atua. Então, três tipos de profissionais, tá? Nós temos o bacharel em quiropraxia, então é o profissional que fez uma faculdade de 4 a 5 anos de quiropraxia. Nós temos aí o fisioterapeuta. Aí dentro da fisioterapia, nós temos o profissional que fez a pós-graduação, né, de quiropraxia, dentro é um fisioterapeuta e fez a pós-graduação, e aí ele tem lá 1.400 horas, e tem, por exemplo, a pós-graduação que são 400 horas, enfim, não importa. Esse profissional que fez isso, e tem o fisioterapeuta que fez um cursinho e que tinha um título de quiropraxia. E aí ele começa a atuar como fisioterapeuta quiropraxista, né? Então, não vou falar se tem lei para isso, certo ou errado, não vou entrar nesse viés agora, mas ele fez um cursinho e aí ele chama de quiropraxia e está atuando. E nós temos também o profissional que não tem nenhum tipo de graduação. Às vezes o profissional ele é técnico em massoterapia, às vezes ele tem até a graduação como educador físico, ou às vezes o profissional não tem graduação nenhuma e ele fez um curso com uma placa escrito quiropraxia, tá? Tudo bem, e atua como quiropraxista. No Brasil, isso é permitido? Sim, tá? Sim. É correto? Eu não acho correto, mas como eu falei, vamos deixar minha opinião de lado e eu vou explicar alguns fatos, né? Vamos entender primeiro o que é quiropraxia, tá? E vamos distinguir a quiropraxia de manipulação da coluna, técnica manipulativa. Porque quando surgiu a quiropraxia? Vamos voltar lá para a história, tá? Em 1895, o Daniel David Palmer, né, que foi o cara que criou a quiropraxia, ele já estudava, ou ele já acompanhava o trabalho dos bone setters na época, que eram ajustadores de ossos, que eram profissionais que usavam técnicas manipulativas para tratamento de coluna, tratamento de dor e alguns outros tipos de tratamento, né? E ele acompanhava esse trabalho e ele era um autodidata, ele trabalhava com outro tipo de terapia. Então, assim, era um cara que não era nem formado em medicina, né? E ele acompanhava esse trabalho das técnicas manipulativas e ele fez uma manipulação, né? Tem a história fala que ele fez no Willard ele fez um ajuste e o cara voltou a ouvir porque o cara tinha carregado um peso nas costas e aí deu um estalo e aí ele ficou surdo, né? E aí quando ele trabalhava como zelador, onde Palmer ali trabalhava, Palmer fez um ajuste nele. Aí tem toda a história de como ele chegou a oferecer o ajuste, eu não vou entrar nesses detalhes, mas ele fez o ajuste nessa pessoa, nesse zelador, e o cara voltou a ouvir. E aí o Palmer falou assim, pô, tem alguma coisa relacionada aí, alguma coisa que a coluna estava bloqueando e que fez o cara voltar a ouvir. E aí, ele era muito inteligente, ele fez diversos testes, ele não foi uma coisa que pegou a manipulação do bolso
e fez um ajuste. Não, ele estudava, ele era um cara que estudava bastante, né? Tanto é que se você pegar os Green Books, os livros que eles escreveram, ele, o filho dele depois, você vê que o conhecimento dos caras era profundo, tá? Mas vamos lá. Ele fez alguns testes ali, atendeu outras pessoas, e olha só que interessante. Ele criou a quiropraxia um ano depois, em 1896, né, o nome veio até como uma sugestão de uma outra pessoa, o termo quiropraxia, mas ele criou com o objetivo de fazer um tratamento não de dor, usar a manipulação para tratar a eliminação das interferências do sistema nervoso. Ou seja, vamos lá, vou pegar aqui até uma coluna aqui para mostrar, né? O que que Palmer pregou muitos anos, né? Que a coluna, ela tem aqui a medula espinhal dentro dela e tem as inervações que inervam todo o organismo, que controla todo o organismo. Então o cérebro está aqui, ele manda informação para o organismo. Quando você ajusta uma vértebra, né, aqui na coluna, você está tirando as interferências que impedem com que o cérebro se comunique bem com o resto do corpo. É isso que o Palmer queria dizer com a quiropraxia. Então, o objetivo dele era o quê? Era ajustar para melhorar esse fluxo neural e melhorar o organismo do paciente. Então, durante anos, ele utilizou a quiropraxia como um tratamento de saúde e não como um tratamento de dor. Isso não significa que ele não acreditava que a manipulação era boa para a dor. Não, ajudava muitos pacientes. Mas o foco da quiropraxia era tratar a saúde, equilibrar a saúde do paciente, né? Tanto é que se você pesquisar aqui no YouTube mesmo, um vídeo que chama The Big Idea, né? Ele fala muito sobre isso, sobre a questão da subluxação. E a subluxação da quiropraxia era diferente da subluxação da medicina, tá? Então, o complexo de subluxação, ela tem um objetivo, ela tem um significado diferente, tá? Então, vamos lá. Quiropraxia, ela é melhorar a condução neural para melhorar a função do sistema nervoso, para equilibrar a saúde do paciente. Ponto. Isso é quiropraxia. Durante anos ele divulgou isso como quiropraxia. Tanto é que na quiropraxia existem os princípios que são o básico, né? Que é filosofia, ciência, arte. Quiropraxia é filosofia, ciência e arte. E onde que estimulado ou ensinado a quiropraxia na sua pura essência? Na graduação de quiropraxia. Vamos lá, não estou julgando, estou dizendo dentro da graduação de quiropraxia, onde é ensinado e vivenciado, né, essa questão da filosofia da quiropraxia, dos princípios, que é a filosofia, ciência e arte. Tanto é que se você pegar o livro de filosofia da quiropraxia, cara, é um livro que tem uns 33 princípios, enfim, é uma coisa muito grande. Como eu falei, tem os Green Books, né, que são muitos Green Books, todos livros dessa grossura aqui, são vários livros, mais de 40 livros, né, e todos eles falam de saúde, mas todos voltam a falar dos princípios da quiropraxia. Então, a quiropraxia, falando de filosofia, que é muito importante, isso é ensinado na graduação, tá? Isso lá nos Estados Unidos. Só que quando veio para o Brasil, a quiropraxia ela não veio como uma graduação. Ela veio através de profissionais que começaram a atuar e começaram a divulgar cursos de quiropraxia. E muitos profissionais aprenderam quiropraxia por meio desses cursos, até onde profissional que foi muito importante, que dava curso de quiropraxia, foi o cara que incentivou o início da graduação de quiropraxia no Brasil. Tá? Então, iniciou-se nos anos 2000 a graduação de quiropraxia no Brasil, só que nessa mesma época, a fisioterapia, ela aprovou a quiropraxia como uma especialidade da fisioterapia. Isso não significa que a quiropraxia ela é uma exclusividade da fisioterapia. Não, na verdade, isso foi importante por quê? Porque aí o CREFITO ele consegue supervisionar, né, os fisioterapeutas para que os fisioterapeutas possam ter uma formação adequada e executar um trabalho eficiente, tá? Só que em tudo isso fez com que a quiropraxia ela fosse focada mais na parte mecânica, na parte de tirar dor. E a faculdade de quiropraxia, ela conseguiu, né, algumas faculdades conseguiram manter a essência dos princípios da quiropraxia, tá? Então, hoje, muitas outras instituições, elas começam a utilizar, elas começam não, né? Elas utilizam as técnicas manipulativas da quiropraxia, que são utilizadas na quiropraxia, mas que já eram utilizadas lá pelos bone setters, que são utilizadas pelos osteopatas. Então, a manipulação para tratar dor, e isso são ensinado em diversos cursos.
Então, por exemplo, às vezes uma pessoa ela não fez a graduação de quiropraxia e ela vai fazer um curso que usa o título quiropraxia, mas na verdade naquele curso as pessoas estão ensinando o quê? Alguns tipos de manipulação. Você imagina que na graduação o quiropraxista ele precisou aprender ali diversos métodos de manipulação. Vamos falar de técnicas dentro da quiropraxia, tá? A gente tem ali as diversificadas, nós temos o método Gonstead, o método Thompson, nós temos o ativador, nós temos o TRT, então tem vários métodos. O Blair, que trabalha só a parte de cervical alta. Então são várias metodologias dentro da quiropraxia. Lá na graduação são abordados praticamente todos esses métodos. E o aluno ele tem um treinamento específico para poder utilizar cada método. Depois ele vai escolher qual que ele vai utilizar, mas ele tem ali instrução para aprender todos esses métodos. Então são muitas horas de prática que o aluno ele vai vivenciar aquilo e ele vai praticar aquilo, né? Dentro da fisioterapia, muitas vezes é ensinado só a técnica diversificada, que são as técnicas mais comuns que você vê por aí em vídeos. O pessoal ajusta, pega a cervical aqui, ajusta para um lado, ajusta para o outro. E, infelizmente, na fisioterapia também são ensinados em alguns cursos as técnicas globais, que é simplesmente torcer o corpo para um lado, torcer para o outro. Isso não é quiropraxia, isso é manipulação. Ajuda o paciente? Sim, em muitos casos ajuda, em outros casos piora. Não estou falando que que o fisioterapeuta vai executar um mau trabalho e nem que o profissional que não tem graduação vai executar um mau trabalho. Eu estou falando do nível de ensino. Dentro da graduação é abordado quiropraxia com uma profundidade muito maior, com muitas técnicas. Então, é muito amplo o estudo e o treinamento dentro da graduação. Tá? Então, você pega um fisioterapeuta que fez aí uma pós-graduação, ele vai ter essas técnicas. E muito fisioterapeuta trabalha com vários métodos de quiropraxia com excelência. E são profissionais aptos porque tem todo um conhecimento de biomecânica, de anatomia, de fisiologia, que dentro da fisioterapia é um ensino muito profundo. Tá? E também, né, nós temos aí, por outro lado, o profissional que fez esses cursos e que não tem nenhum tipo de graduação. Só que às vezes esse profissional, ele fez alguns cursos com bons instrutores e executa muito bem as técnicas, as manobras, né? Só que nesses cursos são abordados apenas isso aqui da quiropraxia, ou isso aqui da técnica manipulativa. Então, eu não estou dizendo que é errado cada técnica, eu falo isso porque eu comecei como um manipulador de coluna, tá? Eu me apaixonei pela quiropraxia. Na época eu não podia fazer a faculdade de quiropraxia, foi bem quando começou, e eu não podia fazer faculdade de fisioterapia, eu não tinha dinheiro. Então, o que eu fiz? Eu fiz um curso de manipulação articular, né? E comecei a atender os pacientes e tendo resultados positivos. Só que a hora que eu fui, por exemplo, para um congresso, né, de terapia manual, eu vi que os caras falavam as coisas ali que eu falei, cara, tô boiando nisso aqui, né? Eu preciso aprender mais. Só que eu não podia fazer certos cursos, por quê? Porque eu não tinha graduação nenhuma. E muitos cursos aqui no Brasil eram voltados para fisioterapeuta, porque a graduação de quiropraxia era só a graduação, né? E era uma coisa muito fechada e tinha duas universidades, uma em São Paulo, na Embi Morumbi, e a outra no Rio Grande do Sul. Eu moro no interior de São Paulo, não podia fazer. Então, o que que eu fiz? Eu entrei para a faculdade de fisioterapia e, como aluno de fisioterapia, eu consegui fazer alguns cursos de quiropraxia. E eu fui aprendendo cada vez mais, né? Então, eu já estive no lado do cara que manipula a coluna, sem ter graduação, tá? Depois eu me tornei fisioterapeuta com esses vários cursos, né, de especialização que eu fui fazendo. Eu fiz também, por exemplo, depois o método que é o Thompson, pela Clay Thompson dos Estados Unidos, onde eu aprendi realmente a quiropraxia voltada para o vitalismo, que eu achei muito legal, muito interessante. E vendo tudo isso, mesmo sendo um fisioterapeuta com todo esse conhecimento, eu achei interessante eu entrar para a graduação de quiropraxia. E foi dentro da graduação de quiropraxia que eu vi o quanto a quiropraxia ela é ampla, né? E o quanto a filosofia, os princípios da quiropraxia, eles são importantes, né? E aí eu descobri, né? Eu descobri, não, já sabia disso, mas eu vi o porquê que o quiropraxista graduado, ele não gosta muito da atuação do fisioterapeuta, né? E o porquê que tanto o fisioterapeuta quanto o quiropraxista graduado não gostam muito da atuação de profissionais que não
são fisioterapeutas nem quiropraxistas, né? Porque sempre cada um vai puxar sardinha pro seu lado. Por exemplo, se eu sou fisioterapeuta, cara, quiropraxia é nossa, eu sou fisioterapeuta e esses graduados aí estão falando a bobeira, a quiropraxia da fisioterapia acabou. Cara, não é assim, não existe um lado só. Mas cada profissional vai pender pro seu lado, tá? Por exemplo, o graduado, claro que ele não vai ficar à vontade de ver um fisioterapeuta que fez um curso de técnica diversificada de quiropraxia e falar que é quiropraxista. Por quê? Porque dentro da graduação você vive a quiropraxia. E o fisioterapeuta vive muita coisa. Cara, o fisioterapeuta consegue trabalhar em hospitais, consegue estubar paciente, consegue trabalhar com a parte de reabilitação neural, consegue trabalhar, enfim, diversas áreas, né? Na pediatria, em UTI. Cara, o fisioterapeuta tem uma atuação muito grande. Quando ele vem para ortopedia e começa a atuar com quiropraxia, lógico que o profissional tem uma baita bagagem para fazer um bom atendimento, mas ele não está vivendo a quiropraxia na essência. Ele está vivendo. Agora vem o ponto X aqui desse vídeo. Ele está vivendo o quê? Técnica manipulativa. Ele pode ter aprendido muito sobre quiropraxia, mas ele está usando para ortopedia, ele está usando manipulação. E não é errado, é ótimo, é fantástico isso. Dá muito resultado, super funciona. Mas o que está errado nessa brincadeira e nessa discussão que eu acho sem sentido é o nome quiropraxia. É como se fosse assim, cara, eu quero usar o nome quiropraxia, porque comercialmente é bonito falar, sou quiropraxista, estralou a coluna quiropraxia. Cara, não é. Quiropraxia não precisa nem instalar a coluna às vezes, você não precisa de estralo, você não precisa técnicas, por exemplo, tem técnicas tonais que você simplesmente encosta para ajustar, tem técnicas com ativador, né, com o aparelho, o instrumento que não precisa de estalo, o método Thompson, que você usa a marca de drop, por exemplo, você não precisa de estalo. Então, as pessoas querem, assim, instalar a coluna e dizer, sou quiropraxista. E, como eu disse, né, cada um vai pender para o seu lado. Eu, quando eu era um técnico que fazia manipulação, eu achava assim, cara, é besteira esse negócio de fazer faculdade, porque os caras que são graduados se acham o rei da cocada preta. Eu consigo grandes resultados sem ter nenhum tipo de graduação. A hora que eu fui para fisioterapia, que eu comecei a fazer outros cursos como fisioterapeuta, eu falei, cara, como é que pode alguém atuar sem ser graduado? Olha só como vai mudando a cabeça, né? E depois que eu entrei em faculdade de quiropraxia, eu falei, cara, peraí, o fisioterapeuta precisa aprender um pouco mais, o fisioterapeuta precisa vir para a graduação. Então, olha só como a gente muda e a gente tende a ir para o lado daquilo que você está fazendo. E você para de ver a razão. Mas como eu tive nos três lados da moeda, né? Moeda não tem três lados, mas eu tive nessas três áreas, eu consigo entender cada área, né? Agora, o que que é fato? Fora do Brasil, né? Principalmente, vamos dizer, lá nos Estados Unidos, como exemplo, que é onde começou a quiropraxia, lá se um fisioterapeuta vai para lá, eu como fisioterapeuta, eu vou para os Estados Unidos e falo, eu sou especialista em quiropraxia, cara, eu falo, você não é nada, você é fisioterapeuta. Você não vai atuar como quiropraxista, porque quiropraxista aqui é doutor em quiropraxia, é uma faculdade, entendeu? Então, se eu, com a faculdade, eu posso ir lá e atuar como quiropraxista, beleza. Então, em alguns países, você só pode atuar como quiropraxista se você tiver a graduação, se você for bacharel em quiropraxia, né? E aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil existe o Código Brasileiro de Ocupação que permite o tecnólogo, né? Tanto é que hoje existem cursos, eu não sei qual universidade aqui que tem. Vou citar o nome aqui, tá? Posso estar errado, o Uninter, se eu não me engano, que ele tem um curso que ele chama de graduação de quiropraxia, mas não é graduação, não, é um bacharelado, tá? É um tecnólogo de quiropraxia, que você faz EAD. Cara, como é que você vai fazer um curso de quiropraxia EAD? Né? Você precisa ter prática ali guiada para você fazer um tratamento com segurança. É muito detalhe. Então não tem como ser EAD esse curso. Então tem que ser presencial ou semipresencial. De repente tem faculdades, né, que fazem assim uma parte, toda a parte teórica online, mas a prática tá lá e o estágio é é supervisionado e você precisa ter um número de atendimento de pacientes. Então isso, essas horas, né, vai fazer com que você seja um bacharel em quiropraxia, né, na faculdade. Então, falar para mim, o que que é certo e o que é errado? É assim, ó. Na minha humilde opinião, eu quero deixar bem claro que isso é a minha opinião, tá? Estão falando assim, tem projetos no Congresso para regulamentar a quiropraxia. É ótimo isso, tá? É ótimo que isso aconteça, mas vamos entender. O que vão decidir não é problema meu, quer dizer, vai ser, mas eu não vou dar minha opinião nisso. O que que eu acho importante?
que quando eu quero tratar uma dor de coluna e eu vou usar manipulações, dói aqui, eu vou manipular aqui, vou manipular ali, vou manipular de outra forma, não importa a minha formação, eu estou usando terapia manipulativa, terapia articular. Isso é universal, isso é liberado, isso não tem dono, entendeu? Então, não vai falar que isso é da osteopatia, que é da quiropraxia, manipulação é manipulação, né? Cada órgão tem que fiscalizar os seus profissionais. Se a pessoa fez um curso ilegal, por exemplo, e está atuando, é a consciência de cada um. Um dia isso vai trazer consequências. Mas vamos dizer que eu fiz um curso técnico, né, que tinha lá uma placa escrito quiropraxia, mas o curso era uma técnica japonesa que batia com um martelo e chama de quiropraxia. Cara, não é quiropraxia, é manipulação. E tudo bem, vai ajudar os pacientes, vai trazer resultado, entendeu? O que eu vejo muito é a briga pelo nome quiropraxia. Agora vamos entender. Quiropraxia, quando foi criado, e o Palmer lutou muito para isso, depois o BJ Palmer, filho dele, lutou muito para se tornar uma faculdade nos Estados Unidos, com os princípios da quiropraxia, então a quiropraxia é uma faculdade, é graduação. Né? Então, o professor fala assim: sou quiropraxista na essência, ele tem que ser graduado. Tá? Agora, dentro do Brasil, né, a lei ela permite que um profissional que fez um curso de massagem, que tem um título de quiropraxia, às vezes tem até a chancela do MEC, ele pode atuar e falar, sou quiropraxista. Tem lei para isso. Então, entenda uma coisa: o que é a lei é uma coisa e o que é a realidade é outra. Quiropraxia é filosofia, ciência, arte, é uma coisa mais profunda. Então, o correto seria o profissional graduado, tá? Mas no Brasil, qualquer profissional que faz qualquer curso vai atuar como quiropraxista. Só que isso pode trazer riscos para os pacientes, né? Porque, por exemplo, o fisioterapeuta, ele tem um conhecimento de anatomia interessante, mas mesmo o fisioterapeuta que fez um curso duvidoso de quiropraxia e atua como quiropraxista, muitas vezes ele pode estar piorando o paciente. Né? Às vezes você vai fazer uma manipulação na coluna, tá doendo aqui, eu vou fazer uma manipulação. Poxa, mas espera aí, às vezes essa vértebra aqui, ela já tá anterior, e eu vou jogar ela mais para anterior. Ah, mas estralou, tá? Só que estralou, você piorou o problema. E na hora o paciente vai sentir um alívio, um conforto e vai te agradecer. Só que depois esse paciente começa a sentir dor de cabeça, esse paciente começa a ter ânsia de vômito, esse paciente começa a ter outros tipos de problema e você que provocou esse problema. Mas muitas vezes você nem vai saber que provocou esse problema, né? Porque você não sabe o poder daquela manipulação que vai causar no paciente. Então, volto a falar. O que é errado não é você atuar como quiropraxista. É essa briga pelo título de quiropraxia. Quiropraxia é essência, é filosofia, ciência, arte. E a manipulação da coluna, ela é universal, ela é antiga, ela é milenar e ela dá muito resultado, tá? Então, se a gente deixar de lado o nome comercial quiropraxia, eu sou um fisioterapeuta que fez um curso que tinha lá o título de quiropraxista, quiropraxia, mas eu não fizer questão de usar o nome e atuar com, vamos dizer, com profissionalismo, com responsabilidade e utilizar a manipulação, tudo bem, né? Vou usar a técnica manipulativa dentro da minha prática clínica. E uma pessoa que é um massoterapeuta, que é um educador físico, que conseguiu fazer um curso que usa o título de quiropraxia e que usa isso com consciência e a lei permite, tudo bem, né? Vai atuar. Só que no Brasil, infelizmente, qualquer profissional pode se titular quiropraxista. Por quê? Porque não é uma profissão regulamentada. Entendeu? A fisioterapia, o CREFITO, ele pode o quê? Supervisionar os fisioterapeutas. E isso é muito bom, né? Só que o CREFITO, ele não tem atuação contra um profissional que não é fisioterapeuta. Entendeu? Porque o governo, né, as leis, elas dão a autorização para esses profissionais trabalhar. Só que às vezes tem um profissional que ele estuda pra caramba, que ele fez bons cursos de técnica manipulativa, que usa o termo quiropraxia, e está tendo bons resultados. Só que aí, por outro lado, tem aquele profissional que fez um cursinho duvidoso e começa a fazer manipulações onde machuca os pacientes, usando o nome quiropraxia. E olha só que interessante, esse cara que fez uma manipulação
usando a quiropraxia, machucou um paciente, matou um paciente, deixou um paciente paralítico e tal, fez alguma coisa errada, ela vai manchar o nome o quê? Da quiropraxia, que é baseado em filosofia, ciência e arte, é uma graduação. Então, quando o paciente ele chega, ele coloca ali na mesma balança todo tipo de profissional. Cara, só que vamos lá, né? Como eu falei, não estou julgando, estive em todos os lados, mas imagina um profissional que tem 4 a 5 anos vivendo quiropraxia, um fisioterapeuta que tem um puta de um conhecimento de anatomia, de biomecânica, só que de quiropraxia mesmo ele fez um curso de 30 horas, entendeu? Então tá aqui, então, o graduado, falando só de quiropraxia, o graduado tá aqui, o fisioterapeuta tem um puta conhecimento aqui, mas de quiropraxia ele fez só 20 a 30 horas, aí eu tenho aqui por outro lado um técnico que fez só às 20 ou 30 horas. E aí coloca na mesma balança dos profissionais. E não é. Falando de quiropraxia, não é. Agora, às vezes esse cara aqui, que fez 20 ou 30 horas e não fez nada, ele pode fazer alguns ajustes e ter grande resultado com o paciente. Só que imagina, se vem uma coisa mais complexa, às vezes esse cara aqui ele não vai ter competência para resolver. Entendeu? Então é um pouco arriscado. Então tem que ter um pouco de equilíbrio, consciência na hora de procurar um profissional. E você que é profissional, que não fez uma faculdade, que fez às vezes um curso, que se intitula quiropraxia, eu aconselho a você buscar conhecimento técnico mais profundo, para você estar sempre aumentando. E com certeza, se puder fazer a graduação de quiropraxia, cara, faça, super faça. É que eu apoio, né? Hoje eu apoio a graduação de quiropraxia. Como eu falei, não estou falando que todo o resto é errado. Não, eu estou falando que eu sou a favor de você ampliar o conhecimento para você se tornar um profissional melhor e poder ajudar de forma mais eficiente os pacientes, tá? Até um exemplo que eu gosto de dar, uma ilustração, que eu falo com meus pacientes às vezes, é assim, ó. Imagine que eu chegar, por exemplo, para uma pessoa que é leigo na área da saúde e a gente vai fazer uma coisa super errada aqui e eu vou ensinar esse profissional em 2 dias a fazer uma ausculta pulmonar, tá? Poder escutar, a aferir a pressão e algumas medicações assim mais utilizadas. Ó, se o paciente chegar aqui com dor de cabeça, você vai receitar isso. Se ele tiver com virose, você vai receitar isso. Se ele tiver com pressão alta, esse remédio. E se ele tiver com gripe, esse remédio. E dor nas costas, esse remédio. Então, eu passo ali. Em 2 dias eu consigo ensinar esse paciente, né? E ele consegue trabalhar no pronto atendimento, né? Como médico, receitando, fazendo ausculta e receitando remédio, tá? Só que isso torna ele um médico? Em hipótese nenhuma. Só que ele sabe o básico que o médico faz no dia a dia. Você vai no posto de saúde, é isso aí, tá? Só que se a pessoa chega com um sintoma diferente e o médico ele percebe que não pode dar paracetamol para aquele paciente, que ele não pode dar dipirona, ele precisa fazer um exame. O médico tem competência para isso. Ele tem a responsabilidade disso. Só que essa pessoa que eu ensinei não tem essa responsabilidade. Por quê? Porque ele não é um médico, ele não fez 6 anos de medicina, mais especialização e assim por diante. Então, é a mesma coisa. Você fazer meia dúzia de manobras na coluna é muito fácil. Se eu deitar uma pessoa no chão e pedir para apertar aqui, ela vai estralar. Isso não é quiropraxia. Nem técnica manipulativa. Isso daí é só estralar a coluna. Entendeu? Então, estralar a coluna é fácil. Agora, entender que mexer. Onde mexer, como mexer e o que, olha, não mexer, isso é um conhecimento mais profundo. Então, resumindo, esse vídeo aqui não é para denegrir aquele profissional que não é graduado, tá? Respeito. Não é para falar contra o fisioterapeuta, meus colegas, porque é minha profissão que eu amo demais a fisioterapia, e muito menos contra o graduado de quiropraxia. Então, eu acho que o mais importante é o quê? É você ampliar os seus conhecimentos, se adequar cada vez mais ao conhecimento. E o termo quiropraxia, na essência, não por lei, no Brasil, tô falando, na essência, ela é do graduado, mas dentro do Brasil fisioterapia tem isso por lei e tem também o tecnólogo, né, que é dentro do Código Brasileiro de Ocupação, tá? Então, espero ter esclarecido aí essas questões, né? Como eu falei, não quero julgar, eu quero que você pegue essas informações e você tome a sua decisão do que é melhor para você e para você que é paciente também, você tomar a decisão na hora de escolher o profissional que vai te atender, tá certo? Deixa aqui seu comentário.
Pode deixar sua opinião, não tem problema nenhum, né? Não, você pode falar assim, cara, eu não concordo, não tem problema. Eu respeito a sua opinião, tá? Mas deixa seu comentário assim, que é muito importante. Essa é uma discussão muito importante e eu acho que a gente tem que sempre pensar não no nosso ego, não em utilizar o nome da profissão, mas vamos dizer assim, em se tornar pessoas melhores e ajudar o paciente. Porque sempre quando a gente faz um bom trabalho, com ética, com respeito, o maior beneficiado é o nosso paciente, porque ele vai ser atendido com segurança e realmente ele vai estar recebendo aquele serviço ao qual ele buscou, tá certo? Então, se você não é inscrito no canal, inscreva aqui no canal, muita informação legal sobre quiropraxia e um beijão, até a próxima.